Olá, professor Padilha. Olá a todos também que irão assistir esse vídeo. Vim aqui representar o meu grupo, que é formado pela Bárbara Pegoraro, pelo Cleison Raimundi, pelo Renan Babinski e o Rodrigo Reck. Então, eu vim através desse vídeo fazer a apresentação do nosso trabalho de inteligência artificial, mais especificamente sobre o nosso sistema especialista. Então vamos lá, vou começar pela nossa rede semântica. O assunto que resolvemos criar o sistema especialista, ele é sobre diagnóstico de computadores. Então, esse programa serviria para pessoas que são mais leigas no assunto de diagnóstico de computadores e também para pessoas que estão ali começando nessa área como técnico de informática, mas nesse sentido serviria o nosso software. Então aqui nós temos nossa rede semântica do diagnóstico de computadores, tá? Então a gente começa, a primeira pergunta vai começar se o computador liga. Então, com base nas respostas, que pode ser sim ou não, vão surgindo outras perguntas até chegar no resultado. Então, eu vou dar uma suposição aqui. Então, a pergunta seria, computador liga? A pessoa vai responder sim. A próxima pergunta vai ser, a BIOS está iniciando? Sim. Então, o boot OS tá ok? Sim. O S inicia completamente? Sim. Então, o resultado das respostas que o usuário me deu, então significa que está funcionando normal o computador dele. Então são várias outras perguntas e respostas que chegam a um determinado resultado. Então vamos lá para a apresentação do trabalho, do protótipo. Então aqui temos nossos casos de testes, então se eu ir colocando essas respostas, eu vou chegar a determinada conclusão do que acontece. Então vamos rodar essa nosso protótipo, nosso programa. Então aqui embaixo vem a primeira pergunta, computador liga. Então vamos chegar nesse primeiro resultado, que é conectar alimentação. Então o computador liga? Não. A fonte inicia? Não. A alimentação está conectada? Não. Então a resposta vai estar aqui embaixo, tá? Pelas suas respostas, é só ligar o PC na tomada. Ainda não existe energia Wi-Fi. Vou deixar bem claro aí pro usuário, né? Então a gente chegou aqui na conclusão de que precisa conectar a alimentação. Só que a gente fez uma resposta mais fácil do usuário entender, né? Tá, então vamos para o segundo caso, que seria esse aqui, tá? Nós iríamos chegar na conclusão fonte queimada. Vamos lá, dar um play aqui. Nosso sistema. Então, computador liga não. Fonte inicia não. E a alimentação está conectada? Sim. Você deu sorte, a fonte está queimada e não a placa de vídeo. A fonte é bem mais barata. Então a gente já explicou aqui para o usuário então, que a fonte está queimada. Agora vamos para o próximo. Fonte com problema. Então vamos rodar novamente. Computador liga não. Fonte inicia sim. A voltagem está correta? Não. Então, alguma coisa não está certa com sua fonte. Leve para o Renan Babinski. Então aqui seria a resposta, né? O resultado, fonte com problema. Vamos para o próximo. O próximo seria circuito placa-mãe. Então, resumindo. Computador liga, não. A fonte inicia, sim. E a voltagem está correta? Sim. Bah, né? Deu problema no circuito de alimentação da placa. Então, leve para uma assistência. Então, já foi a próxima pergunta ali. Então, aqui, sistema operacional corrompido. Então, vamos colocar a situação aqui. Computador liga, sim. A BIOS está iniciando, sim. Boot OS, sim. A OS inicia completamente? Não. Então aqui a resposta, o sistema operacional está corrompido. Faça o reparo dos arquivos do sistema. Se der certo, ótimo. Caso contrário, faça a reinstalação do sistema operacional.
Então vamos para o próximo aqui. Aqui que está tudo ok, né? Vamos para esse caso, o caminho feliz, né? O computador liga, ele liga, a BIOS está iniciando sim, boot OS está ok, sim. E se o sistema operacional inicia completamente, sim. Então fique feliz, porque seu computador está funcionando perfeitamente. Então aqui é a resposta que todo usuário quer ter, né? Então vamos para a próxima pergunta. Para o próximo resultado, melhor dizendo. Que seria sistema corrompido também. Que há duas formas de chegar no se o sistema operacional está corrompido. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então ele chega através dessas perguntas aqui. E também por aqui, ó. Tem duas formas de chegar até lá. No sistema, na imagem do sistema operacional corrompida. Vamos voltar lá, então vamos, nesse caso, o computador liga sim. A BIOS está iniciando sim. Boot OS não. Unidade de armazenamento é detectada? Sim. A ordem de boot está correta? Sim. A unidade de armazenamento está íntegra? Sim. Então, da mesma forma que a outra resposta, aqui o sistema operacional está corrompido, então tem que fazer o reparo dos arquivos do sistema. Se der certo, muito bom para você. Então, e caso não dê certo, tem que fazer a reinstalação do sistema operacional. Vamos para a próxima resposta, que seria substituir HD ou SSD, né? Então vamos lá. Computador liga, sim. Opa, espero que eu escrevi aqui em cima no código. Computador liga, sim. A BIOS está iniciando, sim. Boot OS, não. Unidade de armazenamento detectada, sim. A ordem de boot está correta? Sim. A unidade de armazenamento está íntegra? Não. Então, simplesmente a gente fala ali para o usuário, troque o HD ou SSD. Então, vamos verificar aqui agora a resposta do boot. Tá, aqui eu só tenho aqui. Que foi o que eu mexi antes. Ah, tá, deixa eu voltar. Que eu tinha escrito, trocado aqui os... Tinha escrito sim aqui em cima. Mas vamos lá. A próxima pergunta. Computador liga? Sim. A BIOS está iniciando? Sim. Boot OS? Não. Unidade de armazenamento é detectada? Sim. E por fim, a ordem de boot está correta? Não. Então, a resposta que a gente dá para o usuário é que é bem lógico isso, não precisa nem responder, né? Se a ordem de boot não está correta, o que tem que fazer? Alterar a ordem de boot, né? Para correto. Então aqui, o HD desconectado. Deixa eu dar um clear aqui no nosso... O computador liga, sim. A BIOS está iniciando, sim. Boot OS, não. E a unidade de armazenamento detectada? Não. Então, o HD ou SSD não está conectado. Se estiver conectado, o HD ou SSD está com defeito. Dessa forma, é necessário fazer a troca. Então, vamos aqui para a penúltima. RAM e processador. Computador liga, sim. Olha eu de novo mexendo aqui em cima. Vamos lá, computador liga, sim. A BIOS está iniciando, sim. Não, na verdade. Que é não. Vamos lá, não. O speaker emite alerta? Sim. Deu ruim, então. Problema no processador ou memória RAM. Troque a pasta térmica e passe a borracha na memória RAM. Então, aqui é uma sugestão que a gente dá para o usuário. Então, por fim, aqui a placa-mãe. Vamos rodar aqui o último caso. Placa-mãe.
Computador liga? Sim, ele liga. A BIOS está iniciando? Não. O speaker emite alerta? Não. Então deu ruim aí. Deu problema na placa-mãe. Procure uma assistência técnica. Então aqui acabou nossos casos de testes. Seria basicamente isso, professor Padilha. O que o nosso sistema faz, com base nas perguntas e as respostas sim e não, ele chega numa conclusão, tá? Deixa eu fechar aqui nosso caso de teste. E aqui a gente fez algumas alterações no código, tá? Do teu protótipo, para se adaptar ao nosso sistema. Então aqui no nosso banco de dados, o que a gente fez? A gente precisou, com base em cada pergunta, a gente vai para a próxima pergunta, entende? Então vou fazer uma suposição aqui, ó. O computador liga, seria essa primeira pergunta, correto? O computador liga. Então, para essa pergunta, eu tenho dois caminhos. Então eu tenho o caminho da resposta sim e tenho o caminho da resposta não. Se eu falar que o computador liga, a próxima pergunta é se a BIOS está iniciando. Então é isso que a gente faz aqui no banco de dados. A gente faz a pergunta aqui, seria o computador liga. Se ele responde sim, então a gente já tem aqui qual que seria a próxima pergunta, que a BIOS está iniciando. Da mesma forma, se eu falo não, né? Se o computador não liga, a próxima pergunta que a gente faria seria se a fonte inicia, que nem está aqui, ó. E assim a gente faz para todas as outras perguntas, com base no sim e não, a gente vai para a próxima pergunta, e quando chega no final, que não tem mais pergunta, que aqui é a conclusão, então nosso sistema para e manda ali o alerta, manda a mensagem, a resposta para o usuário do que seria o problema, caso existisse, no computador dele. Então é basicamente isso que o nosso sistema faz. Então, claro que a gente teve que fazer algumas modificações no código para estar se adaptando a essa nossa lógica. E aqui está bem comentado o código, mas eu vou explicar aqui resumidamente como que funciona, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, a gente faz a pergunta. A primeira pergunta para o usuário, que sempre será essa aqui, do computador liga, né? Feita a pergunta, aqui na classe pergunta, o texto que ele está buscando aqui, a gente passa como parâmetro esse próximo pergunta, que de início vai ser computador liga. Então a gente vai vir aqui, vai passar aqui computador liga, e nessa lista aqui que nós temos, ele vai pesquisar onde que tem computador liga na primeira coluna. É o que está fazendo aqui, tá? Se essa parte aqui, ó, essa primeira coluna for igual à pergunta, que seria computador liga, então ele vai retornar toda a linha. Então ele retorna para mim, no primeiro caso, essa linha inteira, tá? Computador liga e a pergunta. Aí depois disso, ele vai buscar a próxima pergunta. E para isso, ele vai lá na nossa classe de diagnóstico. Então ele vai lá na classe diagnóstico, na função pergunta, e passa como parâmetro aqui, o que é passado como parâmetro, ele passa essa linha inteira. Ele passa essa parte aqui, para ter como buscar no banco de dados a pergunta, e passa também a pergunta para estar exibindo para o usuário no terminal. Então, depois disso, então aqui ele vai receber, né, aquilo que eu mencionei agora, a pergunta e a outro esquema para buscar no banco de dados. Aqui só temos uma verificação caso a próxima pergunta for fim, que a gente faz um sistema para acabar, né, para sair desse loop aqui, ó. Então é só uma verificação para sair do loop. Então aqui ele pega a resposta do usuário, né? Então isso que quando a gente digita sim aqui ou não aqui embaixo no terminal, então ele captura aqui esse resultado, essa resposta. Aí se a pessoa diz que sim e não,
Então ele chama aqui a nossa função próxima pergunta, passando como parâmetro o sim e o não. A gente fez dessa forma para fixar, a gente fixou isso assim, porque no banco de dados a gente precisa que seja exatamente sim ou não. Então, para evitar, caso o usuário coloca um S maiúsculo, coloca tudo maiúsculo, entende? A gente resolveu passar diretamente aqui como parâmetro fixo. Então, ele passa aqui o que o usuário respondeu, sim ou não, e também passa esse character aqui, que seria essa parte, tá? Essa primeira parte, computador liga, fonte inicia. Então, no nosso primeiro caso, seria computador liga, ele está passando ali. Então, ele chama aqui, próxima pergunta. Então, aqui ele recebe a resposta, sim ou não, e aquela questão do computador liga, para buscar no banco de dados. E a gente cria uma variável pergunta que recebe a busca do banco de dados, tá? Então, a gente vai lá no banco de dados, na função aqui banco de dados, passando como parâmetro a resposta sim ou não e aquela parte para buscar no banco de dados. Então, aqui a gente percorre o nosso banco de dados TXT aqui. E a gente faz uma primeira verificação. Se computador tracinho liga, que seria essa parte, né? Essa parte aqui, ó. Se isso aqui for igual ao que está na primeira coluna do banco de dados, então nesse caso, ele vai encontrar essas duas opções. Então entrando nesse if, ele vai fazer outra verificação em qual dessas duas opções na segunda coluna tem o sim ou não, né? Vamos supor que a gente colocou sim. Então ele vai vir aqui na segunda coluna e vai verificar, tá? Qual dessas duas opções, qual que foi a resposta sim ou não. Foi dessa forma que a gente pensou para conseguir saber para qual a próxima pergunta nós irmos. Então a gente resolveu colocar um sim e não aqui também no banco de dados. Feito isso, ele vai retornar a próxima pergunta, que seria o que está aqui, ó. Ele vai retornar essa parte. Aí, com base nisso, ele faz o processo de novo. Aí, conforme o sim ou não, ele vai indo para as próximas perguntas aqui, ó. Sim, não, vai para a próxima, até chegar no resultado. Aí, quando ele faz a busca aqui no banco de dados e ele, por exemplo, não encontra mais a próxima pergunta, porque, por exemplo, quando vai chegar aqui, ó, quando chega aqui nos resultados, não existe uma próxima pergunta. Então, quando ele chega nesse caso, então ele vai retornar o fim. Aí, com base nisso, a gente retorna aqui e ele nem faz mais a próxima pergunta, né? Então, ele sai aqui do nosso loop e ele printa para o usuário a resposta. O que ele está printando aqui, a gente colocou tudo aqui, ó, as respostas, tá vendo? Ó? A partir daqui, ó, a gente fez um procedimento que daí, com base na resposta, né, no resultado, que seriam todas essas opções, aí ele vem aqui nessa linha, funcionamento normal, e printa a segunda coluna, que é o que está printando aqui, né, string 1, que seria a segunda coluna. Então aqui eu expliquei como funciona nosso código também, para já esclarecer para o senhor, né, para quem está assistindo. E é isso, professor. Qualquer dúvida, entre em contato com nós. Se tiver alguma, eu acredito que não vai ter, ficou bem claro, acredito eu, né? E até o próximo trabalho, se precisar apresentar aqui de novo, estaremos aqui. Muito obrigado, Padilha, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Até mais.